1985, o ingresso, garoto de 19 anos, na Escola de Educação Física da USP, da Universidade de São Paulo, que inclusive eu estava até comentando com você antes da gente começar esse papo aqui, oficialmente, eu estava comentando com você que muitas das figuras conhecidas do nosso mercado hoje, né, que estão aí muito presentes na nossa vida no dia a dia, são da minha turma, da USP de Sim, eu 1985. fiquei, Então foi uma turma que realmente rendeu, né? rendeu e eu comecei e precocemente, na época a gente não tinha ainda a profissão regulamentada, né? Educação física ainda não era regulamentada, então havia a possibilidade de começar a trabalhar muito cedo, né? Logo no primeiro ano de faculdade, eu sempre fui apressadinho. Eu entrei na Faculdade de Educação Física para trabalhar com criança. E já no primeiro semestre eu já comecei a buscar pré-escolas, né, me oferecer, e o pessoal falava, porra, é da USP e tal. Então não foi difícil, né, peguei aulas em 3 pré-escolas, junto com a agenda da faculdade, que era período integral, mas tinha as lacunas, tinha as janelas, e só que depois do primeiro semestre, onde eu tive a felicidade de conhecer a primeira pessoa que foi muito importante na minha vida, meu mestre, Mauro Ghiseline, foi meu professor no primeiro semestre de faculdade, uma disciplina chamada Introdução à Educação Física, e ele era a grande autoridade do Brasil em educação física infantil, com livros inscritos, mestrados fora do Brasil, realmente um cara, né, uma autoridade, mas ele estava migrando para o fitness. Ele foi convidado pelos 2 sócios fundadores da Runner, que foi a primeira grande marca do fitness no Brasil, Sim. né? A Runner é de 1983, e o Mauro foi convidado para ser o 3º sócio, o diretor técnico. A coisa estava começando, né? Era uma casa adaptada na Rua Arthur Ramos, né? Ali nos Jardins. Não cabia muita gente, mas quem estava lá dentro era a elite da sociedade paulistana, e isso deu muita força para a marca, e a marca se tornou rapidamente conhecida, nacionalmente conhecida, e o Mauro me chamou para fazer estágio nessa época, né? Então ele também me tirou da educação física infantil, me levou para o fitness, onde eu estou até hoje. E assim começou. Em 1987, Valdir Soares, falecido Valdir Soares, que foi outro pai adotivo que eu tive no fitness. Ele me chamava sempre de o filho adotivo do fitness dele. E o Valdir, em 1987, trouxe para o Brasil, através da Mecânica de Produção, que era uma empresa de realização de eventos dele, o primeiro campeonato de aeróbica, que era o National Aerobic Championship dos Estados Unidos. Ele pegou a representação e trouxe para o Brasil, e a minha parceira, Mônica Tagliari, me convenceu a participar. Eu, como bom universitário da USP, principalmente, era um pouco xiita, né? Um pouco contra essa coisa da competição e tal. Mas ela me convenceu, o Mauro apoiou, e aí a gente participou, fomos vice-campeões em 1987. Entramos na fila. Em 1988 a gente foi vice-campeão de novo, né? Achamos que era o nosso ano, mas ainda não era, porque apareceram 2 cariocas, o Cláudio e a Denilce, que vieram da ginástica olímpica, né? E surpreenderam a gente e levaram o ouro, e a gente finalmente ganhou em 1989. Aquilo me projetou bastante, né? Deu muita visibilidade para o meu lado educacional, né? Aquilo que a gente já fazia dentro da Runner, a nossa escola, principalmente de aulas coletivas, né, que foi a minha grande paixão no fitness sempre. Então aquilo me projetou, também com a ajuda do José Otávio Marfará, que era um dos fundadores da Runner e hoje o CEO da Reebok. O Marfará me apresentou para a IDEA. A IDEA era a maior associação de fitness do mundo, sediada nos Estados Unidos, fazia a maior convenção de fitness do mundo. E o Marfará me apresentou, e graças a esse contato com o Peter Davis e a Cat Davis, né, que eram os 2 fundadores da IDEA, eu fui o primeiro professor brasileiro a dar aula na IDEA.
E quando eu dei aula na IDEA, eu fui visto por muita gente de outros países, e aí começaram os convites para participar Que de legal, convenções, de cara. congressos. Que legal. Aí em 1991, Isso sem rede social, hein, cara? sem rede social, né? Sem rede social. Mas como uma convenção que juntava muita gente, né? Muitos profissionais e operadores do mundo todo. E aí, em 1991, eu tive que conversar com o Marfará, né? Ou seja, ele mesmo gerou uma situação que eu não tinha mais agenda para ficar na academia. Então eu acabei saindo da Runner em 1991 para viajar o mundo. E passei vários anos viajando 34 países de 4 continentes, né, levando a nossa escola, levando o nosso estilo para profissionais de fitness do mundo todo. E quando em 1997, o mesmo Valdir Soares me deu a segunda grande oportunidade, né, que foi trazer a Les Mills para o Brasil, trazer o Body Pump para o Brasil. Caraca. Que na época chamava Pump, mas na Nova Zelândia, né, a origem é neozelandesa, mas a marca Pump estava registrada pela Reebok. Tinha aquele tênis Isso com que aquela ano que foi, bolinha. pô? Lembra o tênis com a bolinha? Lembro, lógico. Então não podia ser registrada a marca Pump. Aí eles colocaram o Que era Body da na Puma, frente. não era da Puma? Não, era Reebok. Era Reebok? Era Reebok, é. E aí eles colocaram, para registrar o programa de ginástica, eles colocaram o Body na frente, juntaram as duas palavras para não dar nenhuma controvérsia, e aí ficou Body Pump. Em 1997 a gente trouxe e lançou o Body Pump no Brasil, e eu comecei a minha vida empresarial aí, né? Foi minha primeira empresa, eu era sócio do Valdir, do Douglas, que era o sócio dele, e a gente teve também um quarto sócio, que era o Léo Yamada, fundador da Raia 4, que era uma escola, uma rede de escolas de natação, e que ele importava bombas de calor para a piscina. Então ele tinha o radar de importação que não era muita gente que tinha na época. E aí ele se ofereceu para trazer as barras do Body Pump, com a condição dele se tornar sócio do negócio. E aí a gente aproveitou também a experiência profissional do Léo. Então começamos a Body Systems em 1997 com 4 sócios. Depois de um ano, eles me convidaram a comprar a parte deles, né? Dizendo que a empresa era muito pequena para 4. Então alguém tinha que comprar a parte dos outros, né? Eu já tinha começado a dizer não para os eventos no mundo todo, né? Recusar a participação nas convenções. Eu falei, não, agora já estou de cabeça nesse negócio aqui. Só que eu não tinha dinheiro para comprar a parte deles, né? Então eu fiz essa dívida com os 3, né? Com o Valdir e com o Douglas. Eu fiz o meu primeiro fiado. Papagaio, né? O meu primeiro carnezinho, de 24 parcelas, né? Para devolver devolver o investimento que eles fizeram. E o Léo, eu lembro que eu comprei a parte do Léo. A gente tinha as barras de Body Pump estocadas para vender, e na verdade a gente sustentava a empresa com a venda das barras de Body Pump, porque o licenciamento, né? A licença, o FII mensal que as academias pagavam, eram poucas academias ainda e não sustentavam a empresa. E aí a solução ali foi o Léo sair com as barras. Mas a gente continuou vendendo as barras, só que usando a receita para pagar a parte do Léo na sociedade. Então eu me vi numa situação ali, cara, que ou vai ou racha. Entrei num risco absurdo, porque eu realmente não tinha patrimônio. Mas felizmente a coisa, deu certo. A Body Systems decolou, né? Foi um sucesso. No ano de 2000 a gente lançou o Body Combat, né? E o Body Combat explodiu. É muito legal ter você aqui na frente, cara. Pô, eu não tava nesse mercado nessa época, eu só via as coisas acontecendo. Você só via as coisas acontecendo, né? Como frequentador, né? Eu frequentava runner e, enfim. Aí aí começou minha vida empresarial, né, cara? E a Body Systems foi o berço de um grupo de empresas que eu fui montando, que teve o Core 360, minha sociedade com o Luciano Delia, para mim, a maior autoridade em treinamento funcional do Brasil. Caraca, eu tô descobrindo um monte de coisa aqui, pô. Nós nos associamos e começamos a certificar personal trainers do Brasil inteiro para trabalhar com treinamento funcional. Caraca. Com a marca Core 360, Sim. né? Com a mentoria do Ricardo Delia, que é um dos precursores do nosso setor, né? Também falecido, infelizmente, é um grande amigo meu. E com a mentoria do Ricardo, eu e o Luciano, que éramos mais jovens, né? Nós colocamos o Core 360 no mercado.
Depois vieram outras empresas menores no grupo que a gente chamava de Tribes, né? Pegando emprestado o título do livro do Seth Godin, né, Tribes, que é um livro que fala sobre liderança, sobre as tribos, sobre pertencimento, sobre relacionamento, tá? Um assunto que eu adoro, que é a minha paixão. E aí a gente pegou emprestado para dar nome ao grupo, e aí surge também a oportunidade de trazer uma pequena empresa que tinha, na época, 40 clientes no máximo, uma empresa de tecnologia, com 2 fundadores, o Valério e o Ari, que eram da área de tecnologia, programadores, que tinham desenhado a primeira geração de um sistema de gestão chamado Evo. E eu conheci esses dois, a conversa foi muito boa, eles tinham muita vontade de fazer parte do nosso grupo, então a gente trouxe, na época a empresa se chamava W12, né? E nós trouxemos a W12 com o Evo para dentro do grupo, e aproveitando toda a penetração de mercado e a credibilidade que a Body Systems tinha, nós colocamos o Evo no mercado. Aí a ascensão foi meteórica, cara. A Body Systems realmente impulsionava qualquer negócio. E ela impulsionou o Evo, e rapidamente a gente se tornou líder de mercado em tecnologia, né? Nessa época, quem que existia, Paulo? Nessa época existia os primeiros, né? Os primeiros sistemas que já existiam na época, a Micro University do Gilberto, no Rio de Janeiro. Existia o do Delia, o eFitness. Existia o Fitness School. O que tem Terra hoje, Azul. o que tem hoje não existe mais ninguém. A Pacto existia. A Pacto já existia. Mas não no formato de hoje. Tá. Se eu não me engano, o começo da história deles foi com controle de acesso. Não conheço profundamente a história. Mas já tinha bastante gente nesse. A Terra Azul era muito conhecida, a Terra Azul, mas não era nada online, né? Não era cliente, né? Era tudo instalado com disquetezinho, depois vieram CDs, e o Evo foi revolucionário, porque ele foi o primeiro sistema 100% na nuvem, 100% cloud, que inclusive foi uma resistência que a gente sofreu no começo, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso ainda, então elas tinham, né, um certo receio, assim, como assim, né, vai colocar os meus dados todos na nuvem? Isso em que ano? Isso foi em 2008, foi a fundação da W12. Tá. E quando entrou para o grupo Tribes foi em 2010. 2010. Então, assim, cloud já existia o conceito de cloud, porque a Salesforce lançou lá em 99, mas assim, o conceito de cloud não era expansivo ainda para o mercado. E no fitness, zero. Zero. No fitness, zero. Então, e aí o desenvolvimento da plataforma já foi em cloud. Sim, o Evo, ele nasceu cloud. Ele nasceu cloud, e isso foi muito bom, porque ele já nasceu com uma linguagem tecnológica moderna. API first e tal. Exatamente. Então, isso foi um dos fatores que realmente colocou, que permitiu que a liderança viesse bem mais precoce. Fácil, né? Assim, logo no começo, 2, 3 anos de empresa, a gente já estava liderando o mercado. E aí a nossa história toda da W12, da Evo, foi uma história sempre de vanguarda, de pioneirismo, de disrupção, de lançar coisas que não existiam, em primeira mão, e se tornar uma referência importante, né? Até que em 2018, nós estávamos com um term sheet na mesa, né? Com o DGF, que é um fundo de venture capital no Brasil, que ia investir na empresa. Estava na semana da assinatura, já tinha passado por due diligence, já tinha passado pela negociação, estava tudo amarrado, estava pronto para assinar. Entra um e-mail da maior empresa de tecnologia do mundo, realmente muito agressivo, né? O primeiro e-mail falava em aquisição plena da empresa. E nós tínhamos a ABC como um monstro sagrado, né? Nós íamos para as feiras da IRSA nos Estados Unidos, era um dos maiores estandes, atendendo as maiores redes americanas, Planet Fitness, Anytime Fitness, Crunch, todo mundo que é grande nos Estados Unidos é cliente da ABC. E mais vários médios e pequenos independentes também, mas
a imagem da ABC no mercado era uma coisa muito forte, né? Então você pode imaginar que quando entrou aquele e-mail, eu quase caí da cadeira. Deu uma tremida, né? E eu não quis conversar com os caras por telefone, né? Eu sou de uma geração que Presencial, o negócio é presencial, olho no olho, abraço, vamos sentar e vamos conversar. Então, eu e o Daniel, que era um dos nossos sócios na época, Daniel Reise, fundador inclusive do Scoop, que foi uma empresa famosa de monitoramento de redes sociais, também vendida para um grupo americano. Usei muito. Eu e o Daniel fomos para Little Rock, terra do Bill Clinton e da Hillary Clinton, aonde era a sede da ABC. Hoje é Dallas, né? Mas era em Little Rock. Nós pegamos então o avião, fomos para Little Rock, sentar com os gringos e escutar, né, o que eles tinham a dizer. Aí eles falaram, nós pesquisamos o mercado, nós sabemos que vocês são os maiores da América Latina, a gente tinha duas opções: competir com vocês para expandir a nossa operação para a América Latina ou comprar vocês. Uhum. E aí eles optaram pela segunda, felizmente, porque isso mudou nossa vida, né? Foi um divisor de águas, realmente. A nossa entrada para o grupo ABC tirou todos os carnês de cima da mesa. A primeira movimentação foi o cash-in, né? Então um investimento muito grande, uma parte para desenvolvimento de produto, quitar todas as pendências financeiras que a empresa tinha. A gente tinha um capital de giro, a gente tinha algumas coisas, né? Os sócios viviam da empresa. Sim. Né? E então, inevitavelmente, a nossa vida financeira era um pouco tumultuada. E nessa época, antes de ABC, você tinha quantos desenvolvedores? Só para... Nessa época, antes de ABC, a gente tinha ali por uma meia dúzia de desenvolvedores. Meia dúzia de desenvolvedores. Aí vem a ABC, dá o cheque. Como é que ficou? Aí dá o cheque, então, aí uma parte do cheque foi para a gente se livrar do gerente do Itaú, né, que vivia aparecendo na minha sala com contrapartidas, né? Assim, ele emprestava o dinheiro, mas empurrava um seguro de vida que a gente tinha que pagar. Bom, todo empreendedor brasileiro sabe muito bem como é que funciona esse negócio, né? Então, para se livrar do gerente do Itaú, uma parte, e a outra parte para tirar da gaveta todas as ideias que a gente tinha, todos os projetos que a gente tinha, muita inovação, muita coisa que a gente queria fazer e não tinha recurso. E aí, quando apareceu o recurso, as coisas foram muito mais rápidas, né? Então, de 2019, janeiro de 2019, que foi o mês do closing, né? Efetivamente da assinatura, até hoje, cara, assim, uma revolução, né? É uma revolução. O Evo estava, nessa época, era o Evo 3, era a terceira geração, e hoje é o Evo 5, mas a gente não tem mais, nós já estamos no que existe de mais moderno em tecnologia. Sim. Então a gente não vê hoje a necessidade nem a possibilidade de rasgar esse código e partir para um Evo 6. Uhum. Esse código é extremamente flexível, escalável, moderno, então dá para a gente ir até o infinito com ele, dentro daquilo que a gente enxerga na tecnologia hoje, né?